As informações. Vamos falar sobre eleições. Ano que vem tem, de novo. E o Congresso Nacional já aprovou e promulgou ontem um projeto que atinge diretamente os chamados partidos nanicos, aquelas legendas menores que têm baixo desempenho nas eleições. Já a partir do próximo ano, de 2018, os partidos que tiverem menos de 1,5% dos votos válidos em 9 estados não vão receber recursos públicos nem ter acesso à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Na prática, gente, a médio prazo aí pode representar o fim dessas legendas nas votações seguintes, né? O projeto já está aprovado aí, já foi promulgado pelo Congresso Nacional e a gente vai entender as consequências a partir de agora dessa proposta de emenda constitucional que já está valendo, né? Eu estou recebendo aqui o advogado especialista em direito eleitoral, Leonardo Paletó. Muito bom dia, doutor, bem-vindo ao Bom Dia RN. Inclusive, há muito tempo se discutia isso no Brasil, que a gente tem partido demais e a gente tem representatividade de menos, né? Na prática é isso, 35 partidos que nas eleições ficavam ali transitando em torno de partidos menores. E agora isso vai mudar, né? Na prática já muda, né? Bom dia, Murilo, bom dia, telespectador da InterTV Cabugi. Na verdade, enfim, né? Acho que toda a população clamava por essa mudança de regra eleitoral. Os partidos políticos, como se sabe, eles são 35, como você já bem disse, mas na verdade a representatividade deles, essa significância, na verdade, para o processo eleitoral, a gente não consegue identificar as ideologias. E, sobretudo, nos últimos tempos, a gente estava se deparando com essas legendas de aluguel. Ou seja, partidos políticos que existiam e que eram criados não para representar uma ideologia, mas para poder vender justamente o tempo partidário, né, esse tempo que ele tem na televisão, e para poder também abocanhar uma parte desse recurso que é destinado pelo fundo partidário. A gente sabe que existe um financiamento para os partidos políticos, ou seja, eles recebem dinheiro público. Então, essa medida veio a coibir justamente essa situação prática, ou seja, evitar que existam essas legendas de aluguéis e que se mitigue realmente essa questão. É importante relembrar também, Murilo, que na verdade essa PEC que foi aprovada, né, que é um projeto de emenda à Constituição, ou seja, isso já está na Constituição, foi promulgado, ele não visa acabar com essas legendas, mas o quê? Retirar o fundo partidário e subtrair também esse tempo de TV, que consequentemente, como se sabe, vai terminar levando essas legendas. O objetivo não era, extintas. mas a consequência prática é que elas justamente vão terminar, vão acabar, não vão ter como sobreviver. E aí o que a gente tem como, dá para dizer que é um benefício à democracia, né? Esse povo vai ter que ir para algum lugar, né? Depois das eleições de 2018, se não tiver nenhuma alteração, seguir o ritmo normal que a gente vê, o Partido Nanico tem uma representatividade mínima ali, né? Muitas vezes fica em torno de menos de 1% da representação no fim das contas. Esse pessoal vai para algum lugar. A tendência é que eles se desloquem para os partidos maiores, é o que a gente pode esperar? Justamente. Na verdade, o que vai acontecer agora, a tendência... É bom que se esclareça para a população que essa tentativa dessa cláusula de barreira, ela já foi feita em 1995 através de uma lei ordinária, que foi a lei dos partidos políticos. Mas o STF, em 2006, entendeu como sendo uma norma de natureza inconstitucional, porque não tinha sido feito por PEC, ou seja, por um processo que alterava a Constituição Federal. Que foi esse processo que foi feito agora. Justamente. Então, naquela época, em vias de se aplicar essa cláusula de barreira, a gente já teve mais ou menos uma sintonia do que iria acontecer. Por quê? Porque os partidos começaram a se fundir. Então, essa é uma hipótese. Ou seja, os partidos pequenos começarem a o quê? A se juntar, se aglutinar em uma legenda só e que essa legenda conseguisse obter essa quantidade de votos necessárias para poder sobreviver o partido político. Né? Então, isso poderia já ser uma das maneiras do que pode acontecer. A segunda questão realmente é essa que você está falando. É que os partidos realmente comecem a ser excluídos por uma maneira, uma seleção natural, feita pelo próprio povo através do voto, e que, consequentemente, aqueles parlamentares que ainda quiserem ingressar na política e que tenham a mínima ideologia de esquerda ou de direita, comecem a migrar para legendas que ofereçam essa ideologia. E quem sabe a gente vai conseguir ter partidos que vão representar, de fato, alguma ideia ideológica, né? Se é que ideia ideológica não ficaria uma coisa redundante, mas que realmente tragam essa filosofia, tragam essa ideologia que a gente está esquecida na atualidade. Na prática, se a gente pesquisar lá, eu não vou citar aqui os partidos, né? Mas se a gente começar a falar e eu perguntar para você, você não vai lembrar muito bem o que é esse partido, o que ele defende e tal. Se você perguntar para alguns dirigentes partidários, nem eles sabem direito o que eles defendem. Mas eu queria já tocar num ponto aqui, ainda já começa a valer
né, doutor, para as eleições de 2018. Dá tempo desse pessoal se mexer agora, começar a se juntar agora? Existe essa possibilidade? Não, vamos fazer o seguinte, vamos juntar 3 partidos pequenos aqui para aumentar, inclusive, a previsão de tempo em TV, recursos. Cabe isso? É possível? Existe. Dá para fazer agora? Dá para fazer. Ainda há essa possibilidade de ser feito isso e, na verdade, a modulação desses efeitos ainda não foi feita. Então, pode ser que quando se vá aplicar essas regras, já se tenha, inclusive, os votos das próximas eleições de 2018 e já se considere os votos de forma aglutinada desses 2 partidos. Então, os efeitos do que vai acontecer ainda não foram bem delineados. Não significa que é a morte das legendas que na próxima eleição não necessariamente vão obter essa votação. A informação está quente, está tudo acontecendo ainda, de certa forma, Os né? efeitos não foram ainda bem determinados do que vai acontecer. Mas os partidos sabem que eles têm que se reordenar. E é importante que se diga que essa votação foi feita à unanimidade. Ela foi feita de forma bem célere, até porque vigora o princípio da anualidade. Para poder valer para as próximas eleições, isso tinha que estar promulgado até o dia 6. Então, ontem mesmo já foi promulgado pelo Senado Federal essa proposta de emenda à Constituição e foi feita de forma muito rápida. Por quê? Porque houve realmente um consenso, até mesmo entre os parlamentares, até mesmo entre os congressistas, de que o Brasil clamava por essa modificação. Para acabar com essa bagunça justamente, que estava, né, até então. Então, dá para dizer, Congresso acertou, ganha o eleitor. Dá para dizer isso? Ganha o processo eleitoral, ganha o eleitor, na verdade, ganha o processo democrático brasileiro. É uma medida que, na verdade, ela tem um consenso entre a população, entre os juristas. E, na verdade, a gente tem que aproveitar aqui no Brasil, a partir dessa medida que tenha sido tomada, não tenha nenhum viés que saia por outro lado. Porque sempre o brasileiro consegue, né, de alguma maneira, de uma medida boa, por algumas vezes, buscar algo que não seja tão bom assim. Mas a gente acredita que dessa vez, sim, que isso vai conseguir fortalecer essa ideologia partidária e, quem sabe, dar um novo gás para o processo eleitoral brasileiro. Eu sei que político é muito criativo, né? E agora, mas o senhor falou uma coisa que me preocupou aí. Que tipo de viés, que tipo de desvirtuamento da lei poderia, na verdade, ter um efeito contrário, trazer prejuízo para o processo democrático, para a evolução das eleições como um todo? A gente já sabe que possibilidades seriam essas? É porque, na verdade, isso pode também terminar fortalecendo muito algumas legendas e pode terminar mitigando a oxigenação do novo político, daquele político que não se identifica com nenhuma ideologia. Que isso é o argumento possível da legenda pequena. Não, eu tenho uma ideia diferente, eu montei uma legenda. Pode ter esse outro efeito, na verdade, fortalecer demais o partido grande. E termina que, às vezes, existem alguns partidos que têm uma representatividade pequena porque trabalham com uma causa muito específica, entendeu? Isso é muito utilizado na Europa para barrar as legendas radicais. Por exemplo, na Turquia, a cláusula de barreira é de 10%, para evitar que partidos radicais eles consigam adentrar. Isso é um mecanismo muito utilizado, inclusive no direito internacional. Então, no Brasil, a gente tem que sintonizar realmente como isso vai ser utilizado. Né? A cláusula de barreira é muito pequena, é 1,5%, então acredita-se que ela não vai tolher, na verdade, nenhum partido que tenha essas ideologias específicas. Mas a gente também há de convir que ele não pode vir a fortalecer demais as legendas que já são muito grandes. E aí seria um malefício. Aumentando essa polaridade que a gente tem no Brasil já de muitos anos e um discurso sempre muito extremo de um lado e do outro, né? A gente enfrenta esse perigo, né? Um papo aqui com o Leonardo Paletó, que é advogado e também especialista em direito eleitoral, explicando o que pode acontecer a partir de agora com essa cláusula de barreira aí, que deve diminuir e talvez provocar o desaparecimento dos partidos nanicos no Brasil. Doutor, muito obrigado pelo papo aqui, pela gentileza do senhor. Bom dia. Bom dia, Murilo. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Obrigado.